Olá, no programa de hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, os mecanismos de denúncia e os 12 anos de efetivação da Lei Maria da Penha, seus avanços e desafios ao longo de pouco mais de uma década em vigor no país. Vamos entender ainda como e a quem a legislação se aplica. O Parlamento Cidadão está no ar. A Lei Maria da Penha está completando 12 anos. Citada pela ONU como uma das pioneiras no mundo na defesa dos direitos das mulheres, a Lei 11.340/06 foi um marco fundamental para mudar, entre outras coisas, o conceito de violência doméstica. O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher ganhou há 12 anos a sua maior aliada, a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Maria da Penha. Pela primeira vez no país, foi possível reconhecer as faces dessa violência. Mais de uma década depois, o Brasil ainda ocupa o 4º lugar no mundo em casos desse tipo e o 5º no número de feminicídios. A lei, que completa 12 anos, é uma homenagem à mulher que sofreu 2 tentativas de assassinato pelo próprio marido. Desde então, ela se dedica ao combate à violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha é válida contra qualquer tipo de violência. São 5 tipos: a violência moral, a sexual, a patrimonial, a física e a psicológica. Esta assistente social, que atende mulheres vítimas em um setor específico criado no Socorrão 2, diz que as 2 mais frequentes são a física e a psicológica. Ela faz uma avaliação dos 12 anos da lei. A Lei Maria da Penha, nesses 12 anos, ela trouxe assim um ponto importante, porque antes da lei, as mulheres apanhavam e ninguém sabia de nada, né? Ia na delegacia, fazia um BO, papapá. A lei, ela trouxe um diferencial para que as mulheres pudessem quebrar o ciclo da violência. E a lei também trouxe a tipologia, né? A violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e financeira, né? Que é a tipologia. A lei trouxe também a possibilidade da emissão das medidas protetivas. Então, nesses 12 anos, o fato de Maria da Penha ter passado pela violência, o fato do processo dela ter tramitado quase 10 anos sem nenhuma solução, foi levado para a OEA, onde o Brasil foi condenado a fazer essa reparação. Aí foi criada essa lei, que recebeu o nome dela, ela foi indenizada financeiramente e ela criou um Instituto Maria da Penha para dar realmente essa visibilidade às mulheres, capacitar os profissionais de várias áreas para esse atendimento, enfim. A vida dela trouxe a outras mulheres possibilidades de romper com o ciclo da violência. A Maria da Penha vale para qualquer caso de violência, independente de parentesco e sexo do agressor, que pode ser padrasto ou madrasta, sogro ou sogra, cunhado ou cunhada. E também independe da questão financeira. É o que explica a chefe das delegacias da mulher no Maranhão, a delegada Kazumi Tanaka. A questão financeira independe, qualquer mulher de classe social ou nível cultural, ela pode recorrer àquela situação porque não se precisa identificar ou mostrar para o Estado que ela passa a situação de vulnerabilidade. Ela está vulnerável porque é mulher, por causa da cultura machista que nós estamos inseridas, então isso não vai fazer com que ela deixe de acessar o serviço do Estado em função de ter uma condição econômica maior ou um conhecimento cultural maior. A gente acompanhou aí um pouco da importância e efetivação da Lei Maria da Penha. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto em entrevista com a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes, e também com a delegada Kazumi Tanaka, que é coordenadora das delegacias da Mulher no Maranhão. Olá, sejam bem-vindas aqui ao Parlamento Cidadão. Esse mês de agosto é um mês, sobretudo, de reflexão, afinal são 12 anos aí de efetivação da Lei Maria da Penha. Antes da lei, delegada e secretária, os crimes contra a mulher, eles eram considerados crimes de menor potencial ofensivo? O que é que mudou de lá para cá? Bom, eu trabalho com a questão do enfrentamento à violência contra a mulher dentro da segurança pública já há um bom tempo. Então, assim, eu acompanhei a transição entre o antes da Maria da Penha e o pós. E como era antes da Lei Maria da Penha? Se identificava que o problema de mulher era uma questão exclusiva de polícia e que bastava que um organismo especializado resolvesse toda a questão. Se tinha uma visão simplista do problema e do fenômeno. Acreditava-se que a prisão do agressor, o procedimento policial, a investigação criminal seria suficiente para barrar aquela violência. Não se sabia da complexidade do que era aquilo. Após a Lei Maria da Penha, ela deu esse conceito de ir mais além, entendendo e mostrando para a sociedade que é um fenômeno complexo. Por essa situação, soluções complexas e transversais e intersetoriais deveriam ser
possibilitadas à mulher para que ela, de fato, conseguisse se libertar da relação violenta. Se entendeu que não bastava apenas segurança pública. Se entendeu que o enfrentamento à violência contra a mulher era um problema para além de polícia, mas para políticas públicas a serem implementadas. Direitos humanos, todas as políticas públicas de Estado envolvidas naquela superação, no enfrentamento à violência contra a mulher. E tanto é que, pós Maria da Penha, vários organismos foram criados, vários organismos foram fortalecidos e se tende cada vez mais a que essa especialização do atendimento ela seja uma rotina na vida de todas as mulheres maranhenses e brasileiras. Muita gente pensa que a Lei Maria da Penha ela só se aplica a casos em que a mulher é agredida pelo parceiro. Mas a lei veio exatamente para isso, para ampliar, né, para fazer evoluir essa questão da violência doméstica como dando um sentido mais amplo. Ou seja, a lei não se aplica só ao parceiro, né, delegada e secretária? É verdade. O importante a gente destacar ainda em relação ao antes da Lei Maria da Penha, da existência desta lei, é que as questões acontecidas no espaço privado ou no espaço doméstico, eles eram tratados como questões privadas realmente, e geralmente a família não se envolvia, a comunidade não se envolvia. Era aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, esses casos, a grande maioria deles não chegava às delegacias. Eram tratados realmente como questões privadas e ninguém se envolvia, a sociedade não se envolvia. Com a chegada, a aprovação da Lei Maria da Penha em 7 de agosto de 2006, são 12 anos agora de aplicação no Brasil, foi que se jogou luz sobre o problema. Passou-se a mostrar para o Brasil que existia um problema grave aqui em nossa sociedade e que a gente até então não se tratava como uma questão realmente que precisava da intervenção do Estado e da intervenção da sociedade. Então, hoje, qual é a sensação que se tem? Muitas das pessoas nos perguntam isso. A violência contra a mulher cresceu? A gente entende que não. O que houve foi esse jogar luz sobre o tema, tirar da invisibilidade a questão da violência contra a mulher e trazer para a justiça, trazer para o sistema de segurança, trazer para a praça pública. É isso que se está fazendo atualmente depois da aprovação desta lei. E a partir, então, casos que não vinham à tona, que não eram discutidos publicamente, hoje eles são. As mulheres se sentem mais encorajadas exatamente por essa possibilidade. Porque antes, morte de mulher cometida por um parceiro era homicídio, tratado como outro crime qualquer. Agora não. Agora tem a lei do feminicídio, que é a 13.104, aprovada em 2015, que qualifica esse tipo de crime como feminicídio, é um crime hediondo, passível de aumento da pena. Então, a importância desta lei para as mulheres brasileiras, ela é muito, muito grande, porque é a partir daí que efetivamente passou-se a perceber que nós temos uma situação aqui acontecendo dentro das nossas casas, o que é mais grave, né? Porque é onde nós deveríamos nos sentir mais seguras, mais protegidas, é onde muitas de nós mulheres vivemos, às vezes, no verdadeiro inferno e onde muitas acabam, às vezes, perdendo a própria vida. Agora, delegada, em que casos a Lei Maria da Penha ela se aplica, né? Porque hoje não é só no parceiro, né? Abrange todo o ambiente familiar, doméstico, né, delegada? Exatamente. Então, não é apenas aquele companheiro ou aquele marido com quem ela se relaciona ou se relacionou. São os ex, são os namorados também, com quem ela manteve ou mantém algum tipo de relação afetiva. São os parentes próximos, por exemplo, é um tio, é um primo que praticou aquele tipo de violência, é relação de avó com avô, relação de irmãos também. Então, todas essas situações que envolvem... E até companheira, né? Companheira, exatamente. Tudo que envolver, se for violência doméstica e familiar baseada no gênero, conforme o que está na Lei Maria da Penha, se pode identificar que ali uma violência doméstica e familiar está sendo cometida e a Lei Maria da Penha será aplicada. E aí é bom perceber que, em relação a isso que o caso me levanta, se uma querela entre a companheira e a namorada do marido do companheiro também acontecendo qualquer tipo de violência entre as duas,
também é considerada como violência doméstica e até, por exemplo, algum tipo de querela entre com a secretária que você tem em casa hoje, também, às vezes, dependendo da situação, pode ser enquadrada como violência doméstica e, embora não haja afetividade essa que a gente considera marido e mulher, namorado, companheiro e ex-companheiras, mas como é uma situação doméstica, pode ser enquadrada, dependendo da situação também. E que tipos de crime, delegada e secretária? Não é só, todo mundo pensa, só crime físico, né? Mas não, né? Envolve todos os tipos de crime, né? Patrimonial, físico, verbal. Exatamente. E todas essas violências que foram visibilizadas pela Lei Maria da Penha, violências físicas, patrimoniais, Sim. sexuais, psicológicas, morais, e dentre outras, elas têm, a grande parte delas tem um crime, uma figura típica dentro da nossa legislação penal. Então, as violências psicológicas, por exemplo, que inclusive são as mais agora visibilizadas após a Lei Maria da Penha, traduzidas em ameaças, que é um crime tipificado no nosso Código Penal, injúrias, calúnias e difamações, que são crimes contra a honra da mulher, lesão, inclusive, à saúde psicológica da mulher também está sendo investigado como uma forma de violência praticada contra ela. Então, assim, são várias as formas que têm sido visibilizadas, a quebra, a danificação dos objetos de dentro da casa, aquele que pega o telefone e quebra, aquele que promove perseguições àquela mulher com quem ele se relacionou e que não se conforma com o fim do relacionamento. Tudo isso pode ser configurado como violência doméstica e familiar e enseja, inclusive, o pedido de medidas protetivas de urgência, que foi um dos grandes ganhos da Lei Maria da Penha também. Sim. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está pontuando os avanços e desafios da Lei Maria da Penha, que está completando 12 anos em vigor no país. Quem está aqui conosco é a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes, e também a delegada Kazumi Tanaka, que é coordenadora das delegacias da mulher no Maranhão. A gente já falou no primeiro bloco, já discutiu algumas coisas, e eu queria só que vocês reforçassem agora, para quem ligou a televisão agora, para quem está passando a acompanhar o programa agora, o que é a Lei Maria da Penha e o que mudou depois que ela foi efetivada. Eu acho que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/2006, é um importante instrumento de enfrentamento à violência contra a mulher, aprovada em 2006 no país como uma espécie de punição imposta ao país, porque uma nordestina cearense, Maria da Penha, que sofreu reiteradas situações de violência e não teve o atendimento do Estado brasileiro, e ela recorreu à Corte Internacional, à OEA, à Comissão de Direitos Humanos da OEA. O Brasil foi condenado e, por isso, o Brasil teve que aprovar esta lei aqui no nosso país, e foi aprovada em 2006. É uma lei que vem exatamente qualificando os crimes cometidos contra as mulheres, crimes tipo de violência doméstica e familiar, que eram situações que até então se tratavam como questões privadas, que a partir daí então se passou a tratar como questão realmente de polícia, de justiça. E a partir daí as mulheres começaram a ser mais encorajadas, se sentiram mais seguras e mais amparadas e passaram a denunciar mais. A partir daí o Brasil, como um todo, discute o que fazer, como tratar a questão da violência. O Estado brasileiro se organiza, o Estado maranhense se organiza, e criando, por exemplo, vários organismos, conselhos municipais de mulheres, conselhos estaduais, secretarias estaduais de mulheres, secretarias municipais, exatamente são estes órgãos, juntamente com o sistema de justiça, o sistema de segurança, que vem debatendo junto com a sociedade como um todo, que precisamos todos nós, a imprensa, participar desse debate, porque é uma situação séria que causa dificuldades e problemas muito grandes para a família como um todo, para a sociedade como um todo, porque pensar numa família onde a mãe apanha semanalmente, como é que esses filhos crescem? Como é que fica a cabeça desse menino, desta menina? Como eles irão se comportar amanhã? As crianças que veem a mãe sendo morta pelo próprio pai, pelo companheiro ou ex-companheiro,
Então, é uma tarefa enorme que nós temos que cumprir enquanto Estado, e é dessa forma que o Estado vem se organizando e melhorando a sua atuação para combater a impunidade, fazer um enfrentamento à violência cada vez melhor, para que nesse processo de julgar e punir, o Estado atue cada vez melhor para essa mulher se sentir cada vez mais encorajada a denunciar mais, porque se tem muita gente denunciando, a gente sabe que tem muito mais mulheres que sofrem violência, mas que ainda não romperam o silêncio, que ainda não estão denunciando. Esse é o grande desafio que a gente discute no momento. Melhorar o enfrentamento cada vez mais, mas também trabalhar a prevenção para que as gerações futuras já cresçam com uma mentalidade diferente, para que a gente não tenha mais, como nós ainda temos, muitos homens que pensam que ao namorar, casar com uma moça, ela virou propriedade dele. E a partir daí ele poderá dispor dela, inclusive da vida, da maneira como muito bem entender. A senhora falou da questão de romper o silêncio, né? Delegada, que a senhora já atua nessa área há muitos anos. Quais são as maiores dificuldades encontradas pelas vítimas, de acordo com os depoimentos que a senhora acompanha? A secretária também pode ajudar aqui. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas para que elas possam romper mesmo esse ciclo de agressão, de violência dentro de casa? Bom, a primeira dificuldade é porque não é uma pessoa estranha à vida dela. Ela não vai denunciar uma pessoa que furtou ou que roubou alguma coisa no meio da rua. Se fosse assim, ela iria tranquilamente e queria, de fato, a punição daquela pessoa. Só que ela vai denunciar o irmão, ela vai denunciar o seu companheiro, que é pai dos seus filhos, de quem ela depende financeiramente. O pai. O próprio pai. Então, são pessoas que ela tem, a despeito de qualquer dependência econômica, mas também tem a relação afetiva. Então, assim, é difícil para ela levar a um órgão estatal pedindo ajuda porque aquela pessoa com quem ela divide a vida, ou uma pessoa que faz parte da afetividade dela, infelizmente tem esse comportamento machista e que faz com que ela seja maltratada, violentada. Então, a primeira superação é essa questão. Entregar para o Estado, para que o Estado dê conta daquela situação que ela, dentro da sua própria casa, das suas relações, não conseguiu resolver de maneira pacífica. O segundo problema é a questão de romper o silêncio para se identificar para o Estado e para as pessoas como uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade. Então é difícil para ela chegar para uma pessoa que ela não conhece, dentro de um organismo estatal, como é uma delegacia, e dizer, olha, dentro da minha casa acontece isso, meu marido, a pessoa que eu escolhi para dividir a minha vida, ele está me machucando, ele está me maltratando, os meus filhos estão sofrendo com isso, eu não sei mais o que fazer, já pedi ajuda de todas as formas, mas aí eu preciso pedir ajuda. Então, assim, quando ela normalmente recorre a esses organismos, já é assim o desespero, porque já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais a quem recorrer, então foi o jeito de procurar a justiça, e normalmente ela procura um dos organismos que é o mais procurado, que é a delegacia de polícia, que foi inclusive a primeira política pública estabelecida para o enfrentamento à violência contra a mulher, ainda em épocas em que se entendia que o enfrentamento era apenas uma questão policial. A delegada, só a gente pegando esse gancho, a Lei da Maria da Penha, ela é sustentada em algumas prerrogativas, e uma das principais é o tripé, que é prevenção, contenção e assistência. Como é que o Estado tem dado essa garantia para que a lei seja cumprida integralmente? Bom, da questão da política desenvolvida, eu vou deixar a doutora Terezinha Fernandes, que ela vai falar com mais propriedade a respeito disso, mas é entender, a lei por si só não transforma a realidade. E a gente está com essa dívida com a mulher em tentar modificar a maneira como as pessoas se relacionam. Então, não é dizer, olha, a partir de agora o cigarro vai ser proibido de ser vendido. Não, é dizer, a partir de agora você vai ter que modificar, reconstruir a maneira como você se relaciona com as pessoas de sua vida. Então, a sua mulher não é sua mulher, não é propriedade sua. A liberdade dela não é liberdade sua, a liberdade continua sendo liberdade dela mesmo ela após estar contigo. Então, é importante entender que aquela mulher que mantém uma relação afetiva construída e basilada numa relação doentia e que faz com que ela seja dependente econômica, faz com que ela precise de tudo na vida dela, pedir autorização para o marido, ela precisa se libertar dessas dependências, dessa amoldação de vida que a cultura e que aquela relação fez com que ela estivesse assim, e precisa ser inserida nessa rede de proteção, que é a delegacia, mas também que é o CRAM,
que é o centro de referência onde tem atendimento psicossocial, a inserção também na Defensoria Pública e outras políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas, né, e que vão fazer de fato diferença na vida da mulher. Como é que está hoje, secretária, essa questão dessa rede de proteção à mulher no Estado? Olha, o governo do Estado vem trabalhando no sentido de garantir políticas públicas efetivas para atender cada vez melhor estas mulheres. A gente sabe que é fundamental a mulher se sentir segura, se sentir que ao denunciar ela vai ser bem acolhida e que aquela denúncia terá consequência. Mas é importante também que a mulher seja bem tratada no sistema de saúde, que ela seja bem tratada quando ela chegar numa delegacia, que ela não seja revitimizada ali, que ela sofra outra violência ao chegar numa delegacia. Então, nós estamos trabalhando, o governo do Estado trabalha de forma integrada com outros setores, não só a Secretaria de Estado da Mulher, mas com a própria Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Educação, por exemplo. Nós trabalhamos neste momento foi lançado agora no primeiro semestre deste ano um projeto que vai trabalhar a prevenção. A prevenção que a gente entende que é fundamental para se desconstruir isso que Kazumi coloca aqui muito bem, que as pessoas precisam reaprender a viver os seus relacionamentos de forma mais saudável. Então, todas as escolas do ensino médio do Maranhão está se trabalhando a partir de agora, iniciando, né, a partir desse ano, o enfrentamento à violência nas escolas, discutindo, trabalhando com estes jovens. Trabalhando também uma outra proposta que foi aprovada aqui na Assembleia este ano, que vai fazer o atendimento integral à mulher. Além do atendimento que esta mulher já recebe hoje, ela deverá também ter os filhos e parentes mais próximos indicados por ela para fazer esse atendimento psicossocial que hoje se faz no CRAM, nos municípios maranhenses, mas também, acima de tudo, fazer o atendimento ao agressor, aqueles que cometem violência doméstica e familiar, porque muitos nem se percebem como agressores, certo? Nem se percebem que eles estão cometendo ali um delito contra a pessoa que eles escolheram para viver junto. Então, fazer esse atendimento, porque no Brasil existem projetos pilotos, no Maranhão agora virou política pública, na verdade. Sim. O Estado vai fazer, através da Secretaria de Saúde, este tipo de atendimento, de reeducação, né, dessa pessoa que comete violência. Outra ação que também eu acho que é muito importante, que o Estado está fazendo a partir de agora deste ano, que é a capacitação da rede de enfrentamento à violência, onde se encontra aí a Segurança Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, as secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social também, TJ Maranhão, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, capacitar delegados, delegadas, policiais civis, militares, juízes, promotores, enfim, para que se tenha efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, que é o tema no nosso seminário, esse que começa na próxima semana, né? Sim, que vai ser o que a gente vai debater neste mês de agosto. 12 anos da Lei Maria da Penha no Maranhão, e aí? Eu denunciei, e aí? Como é que fica? A mulher fazendo essa pergunta para nós. Eu estou denunciando, e o que é que está ocorrendo? E agora? Como é que fica a minha vida? Eu vou ter, de fato, a proteção, a segurança, a justiça vai agir para que aquele que cometeu aquele ato de violência seja efetivamente punido? Então, esse é o desafio que a gente trabalha. E outras ações que foram tomadas pelo governo, por este governo, que é importante destacar. A criação da coordenação das delegacias especializadas, que são 19 hoje, mas já foram criadas mais 5, que estão em fase de implantação, que são coordenadas pela delegada Kazumi, muito bem coordenada no estado do Maranhão, que faz exatamente, através dessa coordenação, o acompanhamento de como é que essas delegacias, de como é que a Secretaria de Segurança vem agindo em relação à Lei Maria da Penha, a questão da violência contra a mulher. Enfim,
várias ações que o Estado vem assumindo, vem adotando nesse momento, que efetivamente não resolvem todo o problema, a gente sabe disso, mas que temos dado passos e temos avançado sobremaneira. Um dos passos também foi ano passado, né? Eu lembro que depois de uma audiência pública ficou definido que o horário, né, de funcionamento da Delegacia da Mulher, pelo menos aqui na capital, não sei como é que está no interior hoje, ia funcionar a partir de 24 horas, integral. O que mudou, delegada? Qual foi assim, a importância dessa medida? Na verdade, não é que o horário da delegacia mudou, é que foi criado, de fato, um plantão de gênero aqui na capital. Então, assim, se sabe pelas estatísticas criminais que nós temos... Os horários, né, delegada? Que os horários em que a mulher mais sofre violência é após as 18 horas e especialmente também nos finais de semana, ao domingo mais especialmente. Então, assim, nesses horários, quando algum fato criminoso acontecia contra ela, ela não tinha um espaço especializado para atendê-la. Ela teria os plantões centrais de polícia que atendem roubo, que atendem furto, atendem tráfico de drogas, mas não tem o seu espaço de acolhimento, um espaço que vai olhar ela de maneira mais humanizada. Né? Então, assim, a partir da criação desse plantão, isso foi um avanço significativo, porque toda a violência praticada contra a mulher em situação de violência de gênero, na região metropolitana, noite, final de semana e feriado, independente de a mulher ser uma mulher criança, uma mulher adulta, uma mulher idosa, independente de qual seja o nível cultural ou social, ela vai ser atendida naquele plantão se ela for vítima daquele tipo de criminalidade pelo fato de ser mulher. Tá. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que a gente reforçasse os canais, né, de atendimento para essa mulher que foi vítima, ou então que quer ter um diálogo mais esclarecedor sobre a questão da violência, secretária e delegada. Olha, é importante a mulher saber que existem leis que apoiam elas nessas situações de violência doméstica e familiar. Isso é fundamental que a mulher compreenda isso. E que, ao sofrer a violência ou ter alguém na família, um amigo, a vizinha, que sofre esse tipo de violência, que oriente, que ela busque os órgãos, que procurem a delegacia mais próxima, independente de ser uma delegacia especializada ou não. Qualquer delegacia atende as mulheres nessas suas demandas. Tem o 180, o Disque 180. Pelo menos dá um encaminhamento, né? Que elas podem ligar. Os vizinhos também, ou parentes que não queiram se identificar, as pessoas que não querem se identificar, podem ligar para o 180 ou 190, que as mulheres, que as providências serão tomadas. Então, é importante que a sociedade como um todo, que as famílias apoiem essas mulheres, não no sentido de obrigá-las a tomar uma decisão, mas no sentido de orientá-las dos direitos que ela tem, das possibilidades que o Estado oferece para elas, o sistema de justiça, o sistema de segurança, para que ela faça a denúncia, para que ela busque ajuda e enfim, que saia desta situação de violência, que rompa, em definitivo, com essa situação. Isso, delegado. Também, para aquelas pessoas que querem fazer a denúncia de uma vizinha, de uma irmã, de uma colega, mas que não queiram fazer a denúncia anônima, na verdade não queiram se identificar, também há outro canal, que é o 3223-5800, que é o Disque Denúncia. Sim. Então, a pessoa informa a situação, aquela denúncia é encaminhada, se for de maneira mais urgente, porque um crime ali está acontecendo, para as viaturas, para que deem socorro àquela situação, senão ela pode... aquela pessoa pode fazer a denúncia anônima, que é encaminhada para a delegacia competente para fazer a investigação, e aquela mulher, aquela situação, ela vai tentar fazer com que seja superada. Então, é importante também ter esses canais e também, a partir do plantão 24 horas, se a mulher sofrer qualquer tipo de violência, ela pode se dirigir também diretamente ao plantão de polícia para que solicite a informação, solicite o atendimento necessário e adequado para aquela situação que ela está vivenciando. Delegada, secretária, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Parlamento Cidadão. Sejam sempre bem-vindas aqui à TV Assembleia. Obrigada. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá.